O Janete Viu? está com alguma Tá situação. próximo? Eu não estou ouvindo, não sei se o pessoal está ouvindo. Vocês estavam ouvindo? Não ouvindo, não? Ficou longe o som, não sei o que aconteceu. Estava bem baixo. Aí teve uma hora que oscilou, Tá depois tudo? voltou. Vou aumentar no teclado. Tá. Salmo 22. Tá ouvindo?
Boa noite, Nilceia, A Jane, próxima. Amélia, Maurício, Sérgio. Obrigada, senhor. Pronto? Obrigado, senhor. Tá? A próxima. Pronto, Janete. Obrigado, senhor. E agora, como é que está o nosso tempo aí, Rô? Faltam 4 minutos, Janete. É. Eu vou tocar o hino ao Espiritismo. O porquê ele vive. Espera aí.
Acabou? Gente, falta 1 minuto. Quer cantar, tocar conta-luz? Não. Isso Vou tem dar mais que uma, né? Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Oi. Boa noite. Boa noite, família. Vale a pena tocar mais uma, né? Enquanto o pessoal está chegando. Talvez quanta luz, eu não sei. tá? Ok, obrigado, Janete. Excelente, muito amiga. Valeu. Maravilha. Boa noite, família Guilherme Ribeiro. Que alegria, né? Estamos aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Boa noite a todos os companheiros que estão conosco aqui pelo Zoom, aos companheiros que estão nos ouvindo, nos vendo pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos para mais essa quarta-feira de estudos de Pinga Fogo, né? É uma honra, é um prazer tê-los aqui conosco. Como sempre fazemos nas nossas reuniões presenciais e agora na continuidade das nossas reuniões online, começamos com a leitura inicial, e desta feita pelo livro Fonte Viva, na psicografia de Chico Xavier. O Espírito Emmanuel nos trouxe a seguinte lição, a lição 36, afirmação esclarecedora. Em João, Jesus diz, João capítulo 5, versículo 40, Jesus nos fala: e não quereis vir a mim para terdes vida. E aí vocês acompanham conosco aí. Obrigado, Rodrigo. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e assombram-se na desconfiança. É que espero a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Porém, pede o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto, todavia negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada, através do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem
aos testemunhos de entendimento e bondade. À frente da multidão desvairada e enferma, suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição, no entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam. Todavia, detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas para alcançar a vida abundante, de que ele se faz o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar, a servir, a aperfeiçoar e querer. Meus companheiros, com essa bela mensagem de Emmanuel, nos convidando a rever os nossos passos para o Cristo, as nossas atitudes, os nossos sentimentos mais íntimos, vamos fazer a nossa prece. Então, convidamos a todos para fechar os olhos, se assim o desejarem. E vamos colocar na nossa tela mental a figura meiga do meigo Rabi da Galileia, o nosso Mestre Jesus, esse divino amigo de todas as horas. E vamos buscar estar indo ao encontro do Mestre Jesus, procurando aprofundar na sua mensagem consoladora e renovadora. Mas, acima de tudo, Mestre, como nos lembra Emmanuel, buscando a aplicação dessa mensagem em nossas vidas, buscando atitudes, buscando trabalho, buscando a renovação e a transformação íntima. Sabemos, Mestre, o quanto que ainda temos de sombras para serem iluminados dentro de nós, o quanto temos de imperfeições que precisam de aperfeiçoamento, de renovação. Sabemos, Mestre, o quanto ainda precisamos transformar sentimentos negativos, sentimentos egóicos dentro de nós, o quanto precisamos aprender a ser servidores ao invés de ser só servidos, o quanto precisamos aprender a ter gratidão ao invés de só continuar pedindo. E assim, Senhor, procurando cada dia ser um aprendiz do vosso Evangelho, para que um dia possamos ser aqueles que realmente envergam a condição de ser seus seguidores. Que o Mestre querido possa abençoar a cada um dos irmãos presentes nessa reunião, que possam depositar no coração de cada um esse lenitivo de paz, de amor e de luz. Que assim seja. Meus irmãos, é com muita alegria, né, que nós damos início a mais uma palestra, a mais uma exposição. Vocês sabem que na quarta-feira nós temos uma exposição de 30, 40 minutos, em que, após a exposição, nós temos a oportunidade de poder fazer perguntas, tirar dúvidas, receber respostas àquela colocação que não ficou bem esclarecida, e tirar as próprias dúvidas acerca do tema exposto. Então, pedimos aos companheiros que possam fazê-la por escrito, pelo texto, ou mesmo ligar os seus microfones e fazê-la. Nós vamos passar, então, a palavra para o nosso querido Fernando, em que vai nos trazer o tema do maravilhoso e do sobrenatural. Depois da palestra, nós vamos passar ao nosso querido Gentil para nós fazer a nossa prece de encerramento. Tá, Gentil? Vai se preparando aí. Então, vamos passar a palavra para o nosso querido Luiz Fernando. A palavra é toda sua, meu querido. Obrigado, Sérgio. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém. Nessa noite temos a programação
o estudo, um título muito interessante. Quando eu o li na relação de temas propostos pelo nosso irmão Eliomar sobre o assunto mediunidade, eu fiquei imaginando que já tinha lido esse título em algum lugar. Pesquisei, fui procurar, né, em alguns autores onde acreditava que fosse encontrar esse assunto do maravilhoso e do sobrenatural. Fui atrás de Camille Flammarion, no livro Deus da Natureza. Esse livro foi escrito por um astrônomo, à época, um defensor, um entusiasta do espiritismo, naqueles tempos da codificação. Ele teria sido, inclusive, médium de uma belíssima página da literatura kardeciana, a Uranografia Geral, que é um capítulo inteiro do livro A Gênese, seria escrita mediúnica de Camille Flammarion, que, portanto, seria médium. Procuramos também ver se encontrávamos esse título em outras obras clássicas do Espiritismo. O Espiritismo tem autores esquecidos nas suas estantes. Nos tempos da codificação, havia uma pleiade de intelectuais, de cientistas, que estudaram os fenômenos espíritas de forma crítica e empregaram metodologia científica para desconstruir a hipótese espírita. E muitos desses, diante da força das pesquisas, convencidos, tornaram-se divulgadores científicos do espiritismo. Entre eles, Epes Sargent, que lá nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, ele foi pesquisar os acontecimentos ligados às meninas Fox e, como opositor da ideia, detrator, como crítico da realidade dos fenômenos, passou mais tarde, como jornalista, a participar ativamente do espiritualismo moderno, do espiritismo daquele tempo. E legou-nos uma obra muito sólida, muito consistente. Embora ele seja de formação jornalista, ele trouxe-nos o título Bases Científicas do Espiritismo, que faz um apanhado geral de todas as teses que existiam naquela época, inclusive nomes muito conhecidos do meio acadêmico. Epes Sargent, então, nos deixou essa grande contribuição. Fomos, então, visitando outros autores dos clássicos do Espiritismo que tratam dessa temática mais científica. Leon Denis, na filosofia também. Gabriel Delany, César Lombroso e alguns outros nomes que são conhecidos do meio científico, até que tivemos a ideia de fazer o óbvio. Vamos ver se não está em alguma das obras da codificação. E está lá esse título do maravilhoso e do sobrenatural, é o capítulo 2º do Livro dos Médiuns. Dei uma volta danada para chegar no Livro dos Médiuns. E então, nós entendemos que esse assunto do maravilhoso e do sobrenatural consta da codificação num livro chamado Dos Médiuns, que representa o aspecto científico do espiritismo. Porque, ao estudar a fenomenologia espírita, os acontecimentos incomuns, insólitos, que parecem contradizer as leis da natureza, produzindo acontecimentos inexplicáveis à luz da ciência oficial, nós vamos entender que essa obra ela tem um grande valor, junto com a obra A Gênese,
que pertence ao Pentateuco kardeciano, vamos ter ali um apanhado geral da ciência espírita, muito bem fundamentada. E importante que nós, de tempos em tempos, voltemos a ler, para mantermos atilados, com a mente atilada, afiada, sobre esses temas que nunca passam, sempre voltam. O que é o maravilhoso e o que é o sobrenatural corresponde a tudo aquilo que escapa à visão materialista dominante na ciência. Então, nós entendemos que a palavra maravilhoso cabe àqueles acontecimentos, àqueles fenômenos que a ciência não explica. É maravilhoso porque é absurdo. É maravilhoso porque somente por uma obra da vontade divina que poderia se realizar, contradizendo até mesmo as leis naturais por Deus próprio criadas. Entendemos, entretanto, que o maravilhoso também está repleto de ideias equivocadas, falsas, filhas da superstição. E compete ao Espiritismo não explicar todos os fenômenos maravilhosos contados por todos os povos, acontecimentos que ficaram registrados muitas vezes nos livros religiosos, em narrativas espetaculares, demonstrando autoridade e força de deidades de outros tempos, e até mesmo acontecimentos ligados à esfera da nossa fé cristã, de nosso conhecimento da história do povo judeu até os dias do Cristo no Novo Testamento. Inúmeros fenômenos, inúmeros acontecimentos que a ciência não explica e os cataloga na esfera do maravilhoso e do sobrenatural. É sobrenatural porque escapa às linhas da ciência. Não é possível repeti-los. São singulares, são exclusivos. Em determinado momento aconteceram por uma determinada força invisível, mas não podem ser outra vez repetidos. São milagres, são coisas que ninguém vai explicar satisfatoriamente. Entretanto, aqueles fenômenos, dentre esses tantos, que podem ser repetidos, já não são maravilhosos. Já passam, então, a serem produzidos segundo o conhecimento que o homem vem adquirindo no caminho de sua evolução do pensamento científico. Há algum tempo atrás, a eletricidade que corre nos fios do telégrafo, que faz com que uma mensagem seja transmitida a pontos distantes, poderia ser chamado de um acontecimento diabólico. E, porquanto tratado assim, seria perseguido aqueles que o promovessem. Se não fosse a ciência para dizer que a eletricidade que transmite os sinais do telégrafo são apenas forças naturais sob o controle de um operador numa extremidade do fio para serem capturados na outra extremidade do fio elétrico, a grande distância. Compreendemos aí que o fenômeno que pode ser, numa época, absurdo, sobrenatural, mais tarde pode vir a ser explicado, entrando, então, na categoria de fenômenos naturais, que pertencem à natureza. Nós entendemos, a partir disso, que, no futuro, alguns dos fenômenos impossíveis de hoje, com a evolução da ciência, passarão a ser, então, repetidos
segundo as possibilidades dos instrumentos da tecnologia do amanhã. Mas outros escapam completamente ao círculo das possibilidades humanas de serem repetidos, dado a importância do operador que foi o seu autor. Alguns fenômenos chamados milagrosos permanecerão milagrosos, porque, embora se possa explicar os fenômenos, não será possível reproduzi-los, porque é necessário uma autoridade superior para realmente que eles possam acontecer. Assim, nós colocamos e classificamos os milagres de Jesus, aqueles em que leprosos, doentes de todos os tipos, paralíticos, encontravam a saúde instantaneamente ao influxo da sua vontade soberana, impondo sobre a matéria do corpo do doente uma condição de saúde somente pela sua autoridade. Ele, evidentemente, é único e não podemos, de forma alguma, querer igualarmos-nos em qualquer momento da história na produção de coisas assim. Embora a ciência também faça milagres. Antes, nós morríamos muito jovens. A idade média de uma pessoa nos tempos da Idade Antiga não passava de 30, 40 anos. E na medida em que a ciência médica foi avançando, fomos nos tornando mais longevos, durando mais, encontrando a cura para doenças tidas como incuráveis e de fim trágico. O entendimento dos mecanismos biológicos, da saúde, da higiene, os cuidados prematuros, profiláticos, que evitam contaminação, tudo isso tem garantido que a população humana morra mais velha. Há algum tempo atrás, não há muito tempo, não sabíamos que os instrumentos cirúrgicos deveriam ser devidamente limpos antes de serem aplicados em outros pacientes. A contaminação, naquele tempo, causava muitas mortes. E muitos dos atos médicos eram temidos, principalmente aqueles que estavam ligados a instrumentos cirúrgicos, ao uso de instrumentos cirúrgicos, dada o risco que acompanhava essas práticas. Mais tarde, com a mudança, com a evolução, com o conhecimento, com a descoberta do microcosmo, do mundo bacteriano, do mundo dos micróbios, é que pôde-se fazer realmente a aplicação das mesmas técnicas com maior eficácia, com resultados melhores. Entendemos? E tudo isso é uma forma de milagre da ciência, mas um milagre que é fruto da racionalidade, da razão humana. Embora estejamos no curso de uma evolução constante, certos assuntos jamais foram tão mal interpretados como nos dias de hoje. Nós, embora tenhamos uma racionalidade bastante desenvolvida para explicar o mundo do infinitamente pequeno, do universo da célula, e mesmo apontando nossos instrumentos ópticos para as estrelas, nós ainda somos muito resistentes à ciência que se atreve a interpretar, explicar as coisas espirituais. Portanto, a ciência não se ocupa de fenômenos aos quais estejam fora da esfera do seu controle. E tudo que é espiritual parece que está distante e é evitado e é ridicularizado. Quem se atreve a trazer essa temática para o meio científico, para o meio acadêmico?
evidentemente, que nós estamos diante de uma visão de mundo materialista, completamente comprometida com o aqui e agora, com a realidade transitória de nossa condição. A morte temida, os acontecimentos ligados àquilo que está além desta vida, permanece um tabu. O Espiritismo, então, vem trazer-nos explicações lógicas e racionais, levantando algumas teorias, como a teoria dos fluidos. Nós compreendemos a teoria dos fluidos aplicada na mecânica quando os engenheiros compreendem perfeitamente como produzir determinados resultados e grandes máquinas são capazes de levantar enormes pesos pela pressão hidráulica, pela força de fluidos em câmaras hermeticamente fechadas. Os fluidos, entretanto, dos quais trata a teoria espírita, não são os fluidos da engenharia, da física, são os fluidos espirituais, de uma natureza superior, que podem ser produzidos em determinadas circunstâncias, sobre algum tipo de controle, mas sem domínio completo nosso humano, porque depende de um agente invisível, que é os espíritos. Como os espíritos não são uma engrenagem num relógio que podemos ajustar, dependemos da vontade destes, nós não podemos assegurar a repetição dos fenômenos que se dão em alguma situação, simplesmente porque há necessidade de que o espírito esteja participando desses acontecimentos. É famoso o caso, na literatura espírita, quando um rapaz ele entrava em um estado especial, chamado estado sonambúlico, em que ele, por estar em uma condição de consciência alterada, ele era capaz de diagnosticar a doença dos outros, vendo a doença dos outros. Ao olhar para o corpo, ele podia dizer, você tem isso e aquilo outro, e prescrevia o medicamento. Esse rapaz não tinha conhecimento médico nenhum. E, uma certa vez, ele se recusou a prescrever os medicamentos. Ele dizia, em estado sonambúlico, nesse estado de transe, de consciência especial, o que a pessoa tinha, mas não podia prescrever o medicamento, porque o espírito que prescrevia não estava presente. O conhecimento médico ele não tinha. Ele tinha a clarividência para enxergar o estado de doença do órgão, do que estava sofrendo a pessoa, mas não para fazer uma prescrição que exigia conhecimento médico, que o espírito que o auxiliava possuía. Ele entrava em transe, tinha a percepção do fenômeno, do que estava sofrendo a pessoa, e bastava. E depois contava, porque o espírito que fazia a prescrição. Ele via e repetia a prescrição do espírito médico. Vamos, então, entender que fenômenos desse quilate, dessa natureza, eles dependem da combinação da espiritualidade interessada em ajudar. E muitos fenômenos importantes aconteceram na história que podem ser explicados como fenômenos espíritas, mas não todos. Alguns podemos explicar porque a teoria espírita dos fenômenos mediúnicos é competente para justificar se um fenômeno pode ou não se dar, porque há uma base científica dentro do pensamento espírita. E alguns fenômenos, então, são justificados. Mas o conteúdo deles, entretanto, não, necessariamente. Podemos dizer que há, por exemplo, uma aparição, mas não podemos dizer se a aparição é a pessoa que diz ser. Como aconteceu, por exemplo, com a aparição de Salete.
Salete era uma região, se não me falha a memória, na França, em que a imagem de Nossa Senhora apareceu para 2 pastorzinhos, 2 pequenos pastores. Não é a história das crianças de Fátima. É outra história. É outra aparição ligada à cidade de Salete. Então, nós entendemos que nós compreendemos a aparição de espíritos. Mas dizer que aquela aparição era de Nossa Senhora não seria possível, porque não há nenhuma prova material disso. Embora possamos explicar a aparição de espíritos, não podemos dizer se era realmente Nossa Senhora, senão por aquilo que as 2 crianças diziam, testemunharam. Muitos fenômenos espíritas passam por essa dificuldade. A autenticidade da identidade do espírito é um desafio até os dias de hoje. O próprio Camus, no livro Deus e a Natureza, que nos deixa tantas explicações sobre astronomia e também ciência, trazendo a hipótese espírita no meio, ele tinha as suas dúvidas, as suas descrenças. Evidentemente que ele não poderia garantir que todo o fenômeno produzido por um médium fosse autêntico, porque não podemos ignorar o charlatanismo. Muitos dos fenômenos que temos dependem da credulidade de quem os testemunha. E até hoje nos debatemos com essa dificuldade. A única forma de avaliarmos realmente o valor de um acontecimento mediúnico é pelo seu resultado, é pelo seu conteúdo, pela mensagem que transmite. A identidade mesma, ela é uma possibilidade que a certeza dela não pode ser averiguada completamente. Essas são as limitações de quem lida com ciência. Não pode fazer uma afirmação 99,9%. Não pode fazer uma afirmação total. Em ciência não se afirma nada totalmente. Na ciência espírita, igualmente, não se pode ter uma afirmação completa sobre determinados fenômenos. Embora se possa explicar dentro da teoria, há ainda espaço para dúvida. E isso depende, evidentemente, de que tipo de fenômenos estamos falando. Fenômenos intelectuais, na maioria das vezes, dependem daquele que serve de instrumento para a mensagem, o médium. Agora, fenômenos físicos, evidentemente que eles são de uma ordem que são incontestáveis. Neste capítulo 2º do Livro dos Médiuns, Kardec cita que a escrita direta é um desses fenômenos que não se pode ter dúvida de que há um agente invisível produzindo, um agente invisível e inteligente. A escrita direta é quando o papel e a caneta são guardadas numa caixa, numa gaveta, e são lacradas. E depois, abertas, há uma carta redigida na folha de papel. Quem poderia ter feito esse tipo de escrita com todos os recursos de fiscalização? Vamos encontrar um fenômeno de escrita direta também na Bíblia, quando, num palácio de um rei hebreu, agora não me recordo, eu acho que é Bartolomeu, não me recordo o nome, depois alguém souber me conte. Houve a aparição nas paredes de um banquete, durante a celebração de um banquete, de uma mensagem
avisando é que o rei daquela época, né, ele não estava em bons lençóis com o Deus de Israel. Ele não estava lá agradando muito bem. E havia ali, então, palavras duras que levaram a reflexões sobre o comportamento do monarca. E nós entendemos, então, que essa também é uma modalidade de escrita direta. Um acontecimento bíblico que nós podemos explicar pela atuação dos espíritos, usando do material que dispõe para imprimir, seja na pedra, seja no papel, uma mensagem. O fenômeno é similar, em momentos históricos diferentes, mas a explicação é válida, tanto para um quanto para outro. É a atuação de agentes espirituais, atores da vontade celeste, representando a Deus na transmissão de uma mensagem, no caso, no banquete, e na escrita direta, espíritos em condição mais próximas a nós, produzindo fenômenos através de fenômenos físicos, de ectoplasmia, recurso oriundo dos médiuns de efeitos físicos. Entendemos, então, que no leque imenso de fenômenos, alguns incontestáveis, porque há registros físicos preservados. Inclusive, existe uma famosa igreja na Itália, que as portas estão fechadas, não existe mais visitação pública, em que há a manifestação da intervenção dos espíritos dos clérigos, de freiras, de padres, que deixaram impressões físicas, seja em objetos pessoais, em roupas, comprovando a realidade espiritual. Esses objetos guardados respeitosamente em uma igreja na Itália foi objeto de investigação, de visita, de um pesquisador espírita, Clóvis Nunes. Inclusive, apareceu no Fantástico há muitos anos atrás, quando ele era consultor de parapsicologia, de assuntos paranormais daquela emissora. E foi, então, até essa igreja na Itália e trouxe as imagens daquilo que é preservado como a manifestação dos espíritos dos clérigos. Nós entendemos, então, que a fenomenologia, geralmente afeiçoada aos assuntos religiosos, aos quais temos, de alguma forma, algum conhecimento, ela extrapola usar as esferas da religião, quando nós, como pessoas comuns, queremos entendê-la. E muitos cientistas, então, se voltaram para isso, para investigar as causas prováveis desses acontecimentos maravilhosos e sobrenaturais. E com isso, é claro, muitos desses foram explicados como acontecimentos oriundos da intervenção de espíritos. O agente espiritual, espírito, ele não é muito bem aceito na comunidade científica. Existe um ramo novo da psiquiatria, chamada psiquiatria transcultural. Essa psiquiatria transcultural, ela aceita que alguns fenômenos, alguns acontecimentos, como a percepção de espíritos, sensações estranhas, visões à distância e coisas desse tipo, ligadas à religiosidade das pessoas, são fenômenos transculturais, próprios da cultura. Então, a psiquiatria dita psiquiatria transcultural não se intromete, não os explica, apenas os cataloga, reconhecendo que o fenômeno cultural dá-lhes alguma validade e não são classificados, então, como patológicos, mas produtos de um estado excitado
fruto de algumas práticas, de alguns ritos, e, no fundo, nós percebemos que eles colocam todas as formas de mediunidade de todas as religiões mediúnicas no mesmo saco, sendo que há diferenças gritantes entre essas religiões de matriz mediúnica. E, evidentemente, que o espiritismo ele não possui o mesmo lugar na produção de fenômenos baseados em cerimônias, em práticas de estimulação através da música e da bebida, porque não é adotado isso na mediunidade, na casa espírita. Mas nós compreendemos os fenômenos que acontecem lá da mesma qualidade dos fenômenos que acontecem cá, na casa espírita, respeitando os espaços de crença. Nós estamos diante, então, de uma dificuldade muito grande, que é justamente de encontrar nossa identidade na comunidade científica. Porque quando nós conseguimos algum tipo de reconhecimento, a identidade nossa está misturada com a de outros. Somos todos farinha do mesmo saco, do ponto de vista da ciência oficial. Mas entendemos claramente que são acontecimentos que funcionam em base da manifestação dos espíritos, mas segundo práticas distintas. A ciência espírita é ensinada nos terreiros, porque são os livros que têm condições de explicar aquilo que eles vivenciam. E a partir do momento em que eles conhecem o espiritismo, eles, então, algumas dessas instituições religiosas migram, aos poucos, para o espiritismo. E essa mudança, essa diferença de práticas, faz com que não se use determinados estimulantes, como bebidas, cigarro, em alguns espaços de religiosidade, da cultura, da Umbanda, principalmente. Então, os fenômenos naturais que nós estudamos, eles só são naturais porque nós temos a ciência espírita para explicá-los. Porque a ciência oficial pode reconhecê-los, mas não aprofunda os mecanismos. Porque os agentes são imponderáveis. Os agentes são atores que não estão submetidos aos instrumentos de pesquisa de um pesquisador em um laboratório. Essas dificuldades não modificam o valor e a importância dos avanços que nós já estamos observando na ciência. Existe, por exemplo, um procedimento que é questionado pelo Conselho Federal de Medicina, que uma portaria do Ministério da Saúde já aceita a visita na capelania, nos hospitais, de espíritas para aplicar o passe. Mas a comunidade médica, embora não possa dizer que não há eficácia, porque há eficácia no passe nos pacientes nos hospitais, a comunidade médica diz que ainda falta evidências científicas suficientes para afirmar que são os passes que produzem os resultados observados. Então, nós caminhamos para uma dificuldade constante, eterna, porque essas tais evidências materiais é justamente quando o pesquisador produz o fenômeno ao seu gosto, repetindo. E isso é da metodologia científica. E a metodologia espírita não se dá ao luxo de querer isso, porque os espíritos não se submetem à repetição dos fenômenos. Por exemplo, os fenômenos de materialização, os fenômenos de materialização de espíritos. São fenômenos conhecidos que a literatura conhece, a literatura espírita conhece.
mas não se repetem ao gosto dos experimentadores espíritas, nas casas espíritas. Recordo de uma vez que uma pessoa que estava no Guilherme Ribeiro foi buscar alguma coisa que deixou no salão e o centro estava quase vazio, a pessoa foi sozinha, estava o pessoal indo embora, né? E ao chegar perto do objeto onde ela tinha guardado, esquecido aquilo que foi buscar, né? A cadeira moveu-se sozinha. Ela desceu correndo as escadas do Guilherme Ribeiro, porque ela levou um susto. Como é que aquela cadeira mexeu? Aquela moça em particular é uma médium de efeitos físicos. Okay? E mais tarde até ela passou a colaborar na Federação Espírita como médium. Okay? Fenômenos desse tipo podem acontecer, mas podem ser repetidos? Muito improvável. Porque aquele movimento da cadeira foi só para dizer alguma mensagem para ela. Que ela tinha mediunidade, que ela tinha que fazer alguma coisa, colocar isso a serviço do próximo. Mas não é para ela ficar esperando que aquilo aconteça na casa espírita, porque esses fenômenos não costumam acontecer na casa espírita. Muito raramente. Aconteceu com ela com um propósito especial. Então, a fenomenologia, vamos dizer assim, que chama mais a atenção, os efeitos físicos, eles não estão muito, assim, na moda atualmente, porque ninguém vai ser convencido por acontecimentos que acontecem de vez em quando. As pessoas só se convencem quando se repete o fenômeno ao seu bel prazer. E isso a espiritualidade não vai ficar fazendo. Imagine cada um que quer ser convencido de que os fenômenos espíritos acontecem. Não, faz aí para me acreditar. Imagine se for fazer isso para cada um que tiver dúvida. Okay? Então, certas coisas, as pessoas acreditam ou não, isso é uma questão de escolha, de convencimento. E os fenômenos em si não vão dar isso. A pessoa pode duvidar mesmo quando vê. Pode achar que foi uma alucinação, que está doido, que não aconteceu. Então, as experiências com o maravilhoso e o sobrenatural causam um susto e um espanto. Um susto e um espanto que não produz necessariamente um efeito duradouro em quem foi testemunha dele. O que interessa mesmo quando nós lidamos com o mundo espiritual é nessa interação saudável, buscando equilíbrio através de práticas adequadas que levam à saúde, à mudança de visão das coisas, combatendo o materialismo, principalmente, essa crença terrível que faz com que nós achemos que tudo que existe é o que pode ser tocado, repetindo as palavras de Tomé, o apóstolo Tomé, que duvidava que Jesus tinha retornado do mundo dos mortos, ressuscitado, segundo a crença daquela época. E nós entendemos que, mesmo diante da aparição de Jesus, Tomé duvidou. Os fenômenos, então, eles têm um lugar na casa espírita, que é justamente a assistência para proporcionar o bem-estar das pessoas. Mas a doutrina espírita, que é justamente esse código de explicações, o evangelho à luz do espiritismo, mostrando a realidade espiritual em todas as épocas da humanidade, ela, sim, produz um benefício muito mais seguro e duradouro, porque é uma narrativa que passa a ser da pessoa que a adota, mudando a visão dela sobre si mesmo, sobre o mundo, transformando-a em uma pessoa melhor a partir do momento que tem uma experiência de fé. E o que é a experiência de fé? A experiência de fé é singular, é exclusiva. A fé é de cada um. Tanto é que essa palavra no plural fica muito feia. Não existe fé no plural, porque a palavra, embora possa ser pronunciada, a palavra fé, ela está presa
a um indivíduo ter uma vivência pessoal de acreditar em determinada coisa. Então, a religião, mesmo científica nos moldes do espiritismo, ela não escapa da fé, dessa parte do convencimento que cada um precisa fazer para si próprio, de que isso é uma verdade. E que testemunhar fenômenos insólitos, maravilhosos, sobrenaturais, vão produzir o efeito de me dar fé. Não dará fé. Dará apenas um espetáculo momentâneo que pode ser esquecido mais tarde. A fé é duradoura, porque é uma mudança nossa para sempre. Essa mensagem, ela é a essência das religiões. Levar-nos a ver diferente a nós próprios e o mundo. A ciência espírita vem explicar fenômenos, mas não para repeti-los ao nosso gosto, mas explicar aquilo que era sobrenatural, estabelecendo a naturalidade, aquilo que está dentro do que é possível se explicar racionalmente para nós aqui na Terra. Eu, então, termino a minha breve exposição, que não foi tão breve assim, e devolvo a palavra ao Sérgio. Ok, Fernando, muito bom. Temos aí um material bem amplo para nossos aprofundamentos, né, nossas discussões. Então, abrimos a palavra aos companheiros, né? Quem deseja fazer a primeira pergunta ao Fernando, é só abrir aí o seu microfone ou fazer a pergunta de texto. O Rodrigo, o nosso querido André também está aí a postos. O pessoal do YouTube que quiser fazer alguma questão, é só mandar pelo texto, né? Então, está aberto para as questões. Esse tema tão instigante, né? Tão importante na doutrina, né? Do maravilhoso e do sobrenatural. Boa noite, gente. Boa noite, Sérgio, Luiz. Boa noite, querida. Queria fazer uma colocação, pode? Pode fazer a pergunta. Eu achei muito interessante quando o Luiz Fernando fala que as experiências espirituais, que o que acontece a nível espiritual, os acontecimentos não se repetem. Eu, por exemplo, sou militante da Umbanda, eu posso falar com fundamento, com propriedade isso que ele está falando. Não se repete, a gente nunca sabe o que vai acontecer. O que a espiritualidade espera da gente são as abstinências, a doação de amor, uma energia fraterna, de paz, e muitas vezes eu não cheguei na casa espírita, né, onde eu trabalhava, nessa energia, mas procurava o máximo me desvencilhar de tudo para me entregar totalmente naquela corrente. Então, realmente, os fenômenos não acontecem assim, não é a espiritualidade não repete aquilo ali, porque também eles não têm a preocupação de se mostrar. A preocupação deles é de se doar, de poder ajudar, de curar, de levar. E o mais importante no que ele falou, é que eu também concordo, o mais importante não é a incorporação. O mais importante não são aquelas consultas, que embora tenham sua importância, mas que sempre se é falado que a gente não pode ter dependência da espiritualidade, depender daquela consulta, fazer da espiritualidade a bengala, ou seja, que o mais importante é a nossa reforma íntima. Então, depois de muitos anos de militar, muitas coisas, participar da cor e tudo, então a gente vê que o que menos importa realmente são os fenômenos, né, mediúnicos, né, porque as pessoas sempre vão nas casas espíritas, eu falo também com propriedade, para resolver os seus problemas. Resolvendo os seus problemas, acabou, some. E aí a gente fez um trabalho muito grande, porque a Umbanda tem isso, de levar o evangelho, da palavra, do estudo, sempre um assunto diferente. E isso, sim, era de fundamental importância
para a nossa mudança, porque uma vez se conscientizando do porquê não se deveria fazer tal coisa, a pessoa tinha forças, abria o coração, se conscientizava, abria o coração e a espiritualidade trabalhava. Eu queria fazer essa colocação porque é muito importante. Obrigada. Obrigado. Vamos abrir, então, para mais questões. Quem deseja fazer a pergunta? Opa, o Marcos Lopes, pelo YouTube, ele está perguntando. Ele diz, boa noite. Há algum tipo de organização no mundo espiritual para que os fenômenos mediúnicos aconteçam? Há hierarquias entre os espíritos? Fernando? Obrigado, André. Começando do topo da vontade celeste, né? Conforme a natureza e a importância do fenômeno, ela vai acontecer, mesmo que contrariando a vontade das pessoas que não comungam, que não participam, vamos dizer assim, da crença em espíritos. Você pode ser um ateu de carteirinha, não crê em nada que seja fora da matéria e ser beneficiado por um fenômeno, ser testemunha de um fenômeno claramente espiritual. E entre o observador encarnado e Deus que autoriza, conforme a importância dos acontecimentos, né, existe sim, né, os chamados operadores mediúnicos, que não têm liberdade para fazer o que querem, mas somente aquilo que Deus permite. Os operadores mediúnicos seriam aqueles espíritos que manejam os recursos dos médiums para produzir determinados fenômenos. Por exemplo, as curas obtidas nos tratamentos de fortalecimento físico e espiritual. Evidentemente que, com o consentimento celeste e com um benefício real para o doente, a cura vai ser operada. Ok? E muitos fenômenos incríveis acontecem que foram muito bem documentados, que está dentro das pesquisas com a materialização, como fotografias, radiografias, né? Em que há registros históricos mesmo, né? De operações que são feitas de estipar, muitas vezes, cálculos, células, tecidos, ok? Produzindo um registro guardado em vasilhames que foram reservados para conter a parte extraída do corpo doente. Então, existe um livro muito interessante, eu não me lembro agora o autor, mas que está ligado à cura, mediunidade de cura, em que existem muitos relatos, radiografias, que atestam esses fenômenos. Eu mesmo fui testemunha de um fenômeno dessa natureza. Eu conheci uma moça que ela tinha uma doença terrível, muito comum. Esqueci o nome, mas está ligado ao processo da menstruação. Endometriose. E ela sentia muitas dores, e nós estávamos, à época, fazendo visitas a uma casa espírita em Vitória, justamente para fazer o tratamento dela. Ela, então, o médico, eu estava junto, mostrou as radiografias, né? E ele estranhou porque uma das bolsas de endometriose da moça foi extirpada cirurgicamente. Ele perguntou, quem é que fez a cirurgia para você? Está aqui até a cicatriz, né? Que foi feito o corte mesmo, né? Não na pele, mas assim internamente, né? No órgão, né? Onde a bolsa foi extraída, né? Ó, isso aqui, ó, é uma radiografia, houve uma cirurgia. Quem fez a cirurgia para você? Aí ela explicou, foi uma cirurgia espiritual. Então, esses fenômenos acontecem, não é? Muito comumente, ok? A gente não pode esquecer que isso não é uma novidade para nós.
o pensamento religioso, no geral, sempre clama a assistência divina para operar prodígios. Não é exclusivo também do pensamento espírita. Nas igrejas de todas as denominações, quantos prodígios, coisas maravilhosas não são descritas? Curas, não é mesmo? E vamos lá, vamos mais para longe. Lá no Egito Antigo, quantas vezes nós vamos encontrar descrições, ok? Em que há manifestações, há práticas em que o mago egípcio ele dialoga com os espíritos malfazejos responsáveis por aquelas patologias. Isso é uma desobsessão? Enfim, nós percebemos que a pergunta do Marco, né, sobre que há uma hierarquia, né, certamente há uma ordem, uma aprovação. E os agentes espirituais se incumbem do cumprimento da determinação celeste, segundo o merecimento do beneficiário. Okay? E é claro que a gente não consegue calcular essa escada, porque isso não temos condições de fazê-lo. Mas, começando do mais alto até o mais perto de nós, é possível mesmo. Isso aí. Vamos abrir para mais uma pergunta. Alguém mais? Enquanto o pessoal está pensando, Fernando, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu conheci ao longo dessa temporada toda aí de espiritismo muitas pessoas que criticam, né, o espiritismo no formato atual, né, que é um formato mais filosófico, mais religioso, pessoas mais ligadas à ciência, que gostaria que o espiritismo pesquisasse mais, que se envolvesse mais nas questões mais profundamente na mediunidade. Críticas que vão desde que casas espíritas estão deixando de lado os estudos, médios que participam de reunião mediúnica que não participam de estudos, outras questões como casas espíritas que nem reunião mediúnica tem, ou seja, fazendo um espiritismo sem espíritos. O que você acha dessas críticas? Elas são construtivas? São pessoas que querem agregar ou pessoas que querem fazer o espiritismo a seu modo? Porque, a meu ver, o espiritismo, com esse viés que faz parte da sua base filosófica e religiosa, tem mais a oferecer à humanidade no sentido de esclarecimento e consolo do que a parte puramente prática e de pesquisa que não deve ser deixada, obviamente, de lado. É importante estudar, mas poderíamos hoje ter um espiritismo mais cientificado, assim, ou seja, com mais ciência, trabalhando de uma forma mais profunda esse viés? Esse que é o paradigma. Nós podemos aplicar o método científico oficial na casa espírita? Não, por causa da imponderabilidade do fenômeno. Não podemos repeti-lo ao gosto do pesquisador, porque se o espírito não quiser, não há santo que o produza. Então, veja bem, do ponto de vista de ciência, nós temos que aplicar a ciência espírita, a teoria espírita, para explicar esses fenômenos e dar as melhores condições para a reprodução daquilo que buscamos. Por exemplo, para produzir um fenômeno de cura, nós temos que ser muito cautelosos com o espaço da casa espírita. Nos dias em que há uma preparação de uma reunião de tratamento físico e espiritual, os espíritos nos alertam. Não somente a questão da alimentação, mas também e principalmente dos pensamentos, das conversas que se tem, às vezes, nos corredores da casa espírita, porque a energia desprendida das mentes inquietas que conversam à torto e direito assuntos fora de hora e lugar, causam prejuízo à qualidade das energias que, por causa disso, não terão condições de produzir os resultados esperados, que é a cura das pessoas. Então, o corpo de trabalhadores
eles precisam ser muito atentos à vigilância, até no falar, no se comportar, nesses dias em particular, porque nós lidamos na ciência espírita com a teoria dos fluidos, de que as palavras emanam não somente vibrações sonoras, mas energias emocionais que não podem ser detectadas, mas que, do ponto de vista espiritual, produzem efeitos desastrosos, se negativos. Enquanto que as boas, as energias superiores, as boas das palavras superiores, elas produzem resultados positivos. Então, veja bem, a teoria dos fluidos tem que ser investigada, dos fluidos espirituais. Okay? Então, há que se investigar muita coisa ainda. Sim, o mundo espiritual ainda não se revelou completamente. Mas não é a mesma coisa que nós tentarmos trazer, por exemplo, um laboratório de física quântica para dentro da casa espírita, ou um espaço de atividade terapêutica, de hospitalar para a casa espírita. Porque não é possível. São espaços diferentes, são competências diferentes. Não se pode empregar a ciência comum no espaço da casa espírita, porque ela está numa ordem de fenômenos que pedem outras coisas. Não é a asepsia de uma UTI que nós queremos numa casa espírita, mas a asepsia dos pensamentos, dos sentimentos melhores. Nós não queremos instrumentos modernos e caríssimos para investigar a intimidade da matéria, mas nós queremos, na verdade, os melhores recursos mentais. E para isso nós fazemos o quê? Uma mudança de valores, um crescimento pessoal, para que possamos vibrar em uma camada de energia que os cientistas reconhecem, os físicos reconhecem que existem, e que as pessoas em um estado especial de consciência alcançam, mas fruto de um treino de esforço continuado. Ou seja, não é simplesmente por uma intervenção maravilhosa, divina, mas também por uma atuação persistente dos trabalhadores da esfera mediúnica que se adestram para produzir esses fenômenos, modulando seus pensamentos, educando-se na esfera das emoções para oferecer as condições para esses saltos energéticos. Então, a sua pergunta é muito interessante, porque são dois espaços de ciência que não são conflitantes, são paralelos. Okay? Assim como a teoria da relatividade quântica não substitui a teoria newtoniana ou as leis de Kepler para explicar os fenômenos astronômicos dos corpos maiores, são teorias que explicam fenômenos distintos da natureza. Não vieram substituir os mais novos, os antigos. O pensamento cartesiano, newtoniano, ele é vigente na ciência oficial. E a física quântica, a física relativística, por exemplo, ela vem estudar um comportamento de outros fenômenos da natureza. A ciência espírita vai estudar um comportamento da natureza muito específico, onde a mente é muito importante. Ok? Tá ótimo, tá ótimo. Então, vamos lá, vamos abrir mais perguntas. Temos ainda uns 5 minutos. Alguém mais? Cadê o Beto, hein, com aquelas perguntas boas que ele sempre faz? Boa noite, Luiz. Boa noite. Assim, a gente sabe o quanto a ciência espírita ela enriquece e ajuda, né, a humanidade. Um dos males do século é a depressão. E a ciência espírita ela chegou a um tal ponto que o processo de obsessão ele é reconhecido como CID. Então, existe um CID que reconhece. Então, isso é um ganho muito grande e uma ajuda muito grande para toda a humanidade. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, entendeu? Sobre esse ganho, sobre a depressão e sobre esse CID da obsessão, o quanto é enriquecedor e o quanto pode ajudar as pessoas que passam por esse processo. O catálogo do CID, acho que é o F44, alguma coisa. Ele fala sobre transes e possessão. Ok? Então, o CID é um catálogo internacional de doenças.
Agora, existe um outro manual, que é o DSM, que é o Manual de Doenças Mentais, que também tem lá transe e possessão. Então, há o reconhecimento de transtornos do comportamento oriundos de influência espiritual. Mas a distinção de fenômenos espirituais e fenômenos frutos de intoxicação, como o envenenamento, que pode produzir alucinações, traumatismos, pancadas, que podem causar também prejuízos na percepção da realidade e coisas assim. A ingestão de substâncias prolongadamente de efeitos psicotrópicos, que podem produzir também percepções como, por exemplo, visões de insetos, animais, geralmente peçonhentos, ok? Ou de espíritos, fruto do quê? De uma excitação prolongada do sistema nervoso por conta do uso de substâncias psicoativas. Então, tudo isso está assim no divisor de águas entre acontecimentos que são da esfera das anomalias orgânicas e das patologias, propriamente falando, espirituais. E elas se combinam. Muitas vezes nós não podemos tratar um determinado problema, como esse, por exemplo, das psicopatologias, como, por exemplo, das projeções de vozes. Por exemplo, eu estou ouvindo a lâmpada conversando comigo, isso pode ser um pensamento meu, que eu projeto no objeto lâmpada. Eu não posso dizer que isso não seja um artifício da mente, um prejuízo do cérebro, ok? Apenas. Posso dizer que seja também isso aí, mas uma perturbação espiritual. E que a pessoa faz o deslocamento para o objeto lâmpada, mas ele está tendo uma percepção alucinada de voz. Então, são fenômenos assim que precisam de um acompanhamento nas duas esferas. Veja bem, isso é muito interessante no Egito Antigo, tinha essa visão. Christian Jacques, e era um egiptólogo. Um egiptólogo estudioso do Egito. Eu estou com esse livro dele aqui. Ele escreveu O Mundo Mágico do Antigo Egito. É esse livro aqui. Okay? E eu gosto desse autor, Christian Jacques, ele é autor de muitos livros, porque ele é realmente um especialista nesse assunto. Certa vez ele conseguiu ser convidado a participar de um banquete não, né? Um jantar, né? Uma casa de pessoas muito simples, mas que naquela região ali, próximo às ruínas de Luxor, eles tinham a função de serem encantadores de serpentes. Ora, quando alguém perguntava qual era a profissão que eles tinham, nós recolhemos escorpiões e serpentes e tiramos seus venenos. Mas, quando você tem mais intimidade com eles, eles contam, na verdade, que isso é que eles contam para os outros para não perturbarem-nos com perguntas sobre o que eles fazem, quais são as práticas deles. Né? E mesmo hoje, esse livro deve ter uns 20 anos, mais ou menos, que tenha sido publicado, persiste o pensamento do Egito Antigo, que aquela família que tinha essa função de encantadores de serpentes, eles diziam que eles tentaram ser convencidos por médicos egípcios que estudaram em Londres e em Paris, e voltaram para dizer que eles eram supersticiosos com aquelas crenças, e eles diziam que, olha, a medicina ocidental, ela se ocupa muito com os efeitos e não se ocupa com as causas. E as causas que eles acreditavam até aqueles dias, né, é que muitas das doenças eram de fundo espiritual. Ora, eles não disseram nada que nós não soubéssemos dentro do território da espiritualidade. Sejamos umbandistas, candombleístas, espíritas, ok? Sabemos que muitas patologias são resultado de obsessões, perturbações espirituais, mas não todas.
Então, esse escrutínio, essa divisão, depende da cultura do agente da saúde. Ok? E essa família de encantadores e serpentes, né, eles tinham esse papel na comunidade deles. Ok? E não entrava em conflito com a medicina. A medicina ocidental, com seus recursos, com as suas riquezas, com as suas possibilidades. Só que eles não enxergavam, porque eles excluíam o aspecto espiritual por trás de algumas patologias. E é essa a crítica do patriarca daquela família, do pai, do mais velho daquela família, que eles só veem a doença, o que é o efeito. Mas a causa não é o acidente biológico, não é a má formação, não é o problema celular. Não. A causa para eles é sempre mental ou espiritual. Okay? Então, era assim que era a medicina. O médico egípcio, ele usava as técnicas da sua época, mas não excluía certas práticas que nós entendemos que hoje nós usamos na casa espírita, que é o diálogo com os espíritos obsessores. Pedir às deidades da sua cultura o que nós pedimos a Deus e aos trabalhadores que estão ligados à atividade de cura na casa espírita, que para eles poderiam ser chamados de deidades, são irmãos como nós, de espírito da forma física, com um conhecimento que nós não temos no mundo espiritual, operando os seus conhecimentos para levar o quê? A cura dos doentes. Então, nós entendemos que não há uma diferença muito grande, uma distância muito grande. As classificações são importantes, mas, veja bem, há uma miopia. Classificar sem estudar, ou simplesmente relegar, como a psiquiatria transcultural faz, deixa eles lá, sem se preocupar com isso, porque eles não têm controle dos fenômenos. Porque, para ter controle, tem que admitir que os seus instrumentos não são suficientes. Que os instrumentos físicos nunca terão capacidade de influenciar os espíritos, para mantê-los ao seu gosto, repetindo certas experiências. Espero ter respondido. A Luzinete, eu vi que ela estava fazendo um movimento desesperado com o dedinho. Não sei se era algum problema com ela, ou se ela queria falar. Luzinete? Eu não sei se ela está aí. Luzinete, você quer fazer alguma pergunta? Nós estamos chegando já no finalzinho da nossa reunião. Está sem áudio, Luzinete. Abre o microfone. Sem áudio. Abre o seu áudio. Aí. Abre. Eu ouvi ele falando sobre a cura espiritual, né? Eu posso dizer que eu recebi uma cura espiritual de um problema que eu não consegui através dos médicos. E levaria muitos anos para essa dor que eu tive por, tipo, uma depressão, por acompanhar minha mãe e meu pai muito tempo, muitos anos doente. E através de uma cirurgia espiritual de um médium, eu tive essa cura. Então, eu achei bonito hoje falar sobre esse tema, porque eu dou esse depoimento porque eu passei e tive. E também através de um raio-x, me perguntaram, você teve uma doença? Eu falei assim, não, eu não tive, mas você tem essa cicatriz. Aí eu estou lembrando agora porque aconteceu comigo também. Eu não sei também, eu tenho muita fé, eu acredito muito também, aonde eu vou, eu respeito muito a todos, e talvez também seja isso, né? A minha fé ajudou muito, porque foi uma cirurgia espiritual que eu saí assim, que fiz com tanta fé, que quando eu fiz a cirurgia, eu senti o cheiro do sangue, eu senti a dor do corte. E cada dia que passava depois, eu me sentia assim, eu não podia sentar de qualquer maneira que eu sentia na coluna, eu não podia subir uma escada correndo, eu me senti como tivesse operada mesmo. Foi uma coisa assim, é um depoimento que eu te dou, como já dei a várias pessoas. A fé, e é muito bom, é muito bonita a cura. Só para completar a fala da Luzinete,
eu queria citar o Christian Jacques, que ele conta aqui, ele fala sobre o papiro médico de Londres. E engraçado que esse papiro, assim como o livro de Jó, ele apareceu no templo egípcio. O livro de Jó, ele é de autor desconhecido. Ele apareceu, não é, no templo. E esse papiro médico de Londres, conta a lenda, que também apareceu. E é sempre assim essas coisas do mundo antigo, não é? Enfim, esse papiro médico, ele conta, o Christian Jacques, né? Ele diz mais ou menos assim: essa arte maravilhosa de origem divina necessita de uma estreita colaboração entre o médico e o seu paciente. A simples técnica não basta. O efeito do medicamento não se exerce plenamente sem que a vontade de conjurar o mal venha também do coração e do corpo do doente. Okay? Então, são colocações que havia nesse papiro médico, né? Que concorda com essa participação ativa do doente, né? Na busca da saúde, né? E tem outros caminhos ali, né? Mas é interessante conhecer isso, né? Isso é muito antigo. Nós não estamos inventando a roda. As religiões contam isso desde sempre. Tá certo, então. Fernando, a gente te agradece muito por você, pela sua participação de todos os companheiros, por você estar aqui compartilhando seus estudos, seus conhecimentos. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre. Companheiros, queremos agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco, participando. Lembrando aqui, vou dar uns recadinhos rapidamente. No próximo sábado, nós teremos a companheira Elizabeth Tolomelli. A Beth vai falar conosco, esse ano pela primeira vez, né? Pelo Facebook, às 15 horas. Vai falar sobre o tema Uma Visita Sublime. Então, temos aí a oportunidade de rever a nossa querida Elizabeth Tolomelli, lá da UEC, falando sobre esse tema tão importante, sobre Jesus, né? E na sexta-feira nós temos nossa Evangelho Terapia, aberto a todos que queiram participar, estudar o Evangelho conosco. E na próxima quarta-feira serei eu encarregado de dar a palestra, o estudo, né? E a pedido de alguns companheiros, que já têm me pedido isso já tem um tempo já, falar sobre a questão espiritual dos animais. Nós vamos principalmente falar sobre a questão se os animais têm mediunidade, se os animais são médiums. São questões importantes aí para a gente desenvolver na próxima semana, né? Todos estão convidados. Fernando, mais alguma colocação a ser feita? Tranquilo? Você quer falar? Não. Beleza, então. A Rita, tem mais alguma coisa, Rita? Opa, chegou mais uma pergunta aqui no YouTube depois, que a pessoa pergunta que é normal sentir medo mesmo percebendo que não há motivo? O sentimento de medo significa que o contato não é de bons espíritos? Fernando, nós temos mais um minutinho, você consegue responder? Sim. O medo é nosso. A natureza do medo depende dessa surpresa dos acontecimentos. Não é um indicativo seguro se há essa presença, essa sensação é ruim. Porque nós temos o medo diante de tantas coisas, não é? Não estamos agora amortalhados no medo por causa da pandemia. O medo não se insinua em nossas vidas, não tira a nossa capacidade de voltar à normalidade. Estamos contaminados pelo medo. O medo é um ingrediente de nossa biologia, de nosso corpo. Precisamos respeitar o medo. Então, o medo não é um bom medidor para saber se a presença espiritual, a manifestação espiritual, ela é negativa. Pode ser minha. Com o tempo, muitos médiuns perdem o medo. É muito comum médiuns, no começo de sua vida, né, ficarem incomodados com os fenômenos, mas com o tempo vão se habituando e perdem o medo, porque não há um mal atrás dos fenômenos mediúnicos. É uma condição humana que nós temos que nos acostumar. A mediunidade faz parte de nossa evolução biológica.
Então, no futuro, cada vez mais vamos perceber os dois planos. Ok? Os velhos terão visões, os jovens farão profecias, como diz a passagem. São chegados os tempos, né? A gente agradece. Oi, querida, pode falar. Eu queria agradecer a todos que eu fiquei pedindo ajuda, né, há algumas semanas, e eu queria agradecer de todo o coração a todos. A gente conseguiu, nossas cestas já estão montadas, ficaram maravilhosas, uma cesta de Natal, elas ficaram maravilhosas, muito ricas, nossa, uma bênção. E a contribuição da ajuda foi tanta assim, que a gente não ia dar o material escolar esse ano. E a gente conseguiu também fazer os kits escolares. E já estão prontos também. Então, assim, gratidão a toda a família Guilherme Ribeiro, que nos ajudou, né? Que a gente só consegue realizar esse trabalho com a ajuda de todos. E é uma bênção poder, apesar de toda a situação complicada que nós estamos vivenciando, e a gente está conseguindo fazer, então é uma gratidão muito grande. E a gente tem certeza que nós vamos levar alegrias para essas famílias, e mais que isso, a gente sabe que tudo que é material, nós já tivemos uma comunicação da espiritualidade, que tudo que a gente oferece para eles, que quando eles abrem na casa deles, a casa se repleta toda de luz. Então, a nossa gratidão a toda a família Guilherme Ribeiro. Tá? É isso. Obrigada, viu? E obrigada a você, obrigada, Luiz, por estar sempre compartilhando com tanta generosidade o conhecimento de vocês e nos trazendo essas quartas maravilhosas, abençoadas. Obrigada, Janete, obrigada ao André, obrigada ao Rodrigo, ao nosso amigo Gentil, né, que vai fazer nossa prece. Muita gratidão a todos, tá? Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos guie sempre. Obrigado a você, Rita. Bom, como você já agradeceu a todos, só me resta mandar aquele abraço caloroso, né, bem apertado para todos os companheiros, saudade de todos vocês. Vamos passar, então, a palavra para o nosso amigo Gentil. Gentil, meu querido, faça a nossa prece de agradecimento, por favor. Ei, Sérgio, obrigado pela oportunidade. Nesse momento de encerramento da nossa reunião, dessas belas explicações com relação aos fenômenos mediúnicos trazidos pelo Luiz Fernando. Nós só temos a agradecer a Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, a Jesus, nosso Mestre, ao nosso irmão, Dr. Luiz Olímpio Guilherme Ribeiro, que é o nosso patrono das nossas instituições, por podermos ter participado desse banquete de luzes aqui, vivenciado nessa noite, aprendendo um pouco mais dessas relações com o mundo espiritual, esse universo que nos envolve, no qual nós estamos mergulhados, com os nossos irmãos trabalhadores que querem o nosso bem, querem a nossa felicidade, realizando curas, socorros, tantas ajudas que esses irmãos nos trazem, pela misericórdia de Deus em nossas vidas. Só a gratidão, Senhor, por tudo que foi aqui trazido nessa noite. E que Jesus, na sua infinita misericórdia, como diretor deste planeta, diretor de nossas vidas, continue nos orientando, nos envolvendo, nos ajudando para que possamos conhecer a verdade que liberta das nossas ignorâncias, das nossas dificuldades maiores, nessa compreensão, na relação com os dois mundos, para fazermos escolhas melhores e abrir as nossas antenas para poder facilitar essa conexão com esses companheiros que estão no outro lado da vida. Abençoa todos nós, Senhor, e que tenhamos uma noite de muita luz,